Olá, eu sou a Maria Fernanda e esse é mais um vídeo do PET, Conexões de Saberes, da Loucura à Ciência. E o vídeo de hoje é Atenção à Família e o Recurso aos Psicofármacos. Para começar o vídeo de hoje, precisamos primeiro caracterizar o que é uma crise, sendo aqueles momentos em que o sofrimento mental se torna realmente insuportável para o sujeito e para aqueles que o cercam. Os indivíduos que nunca apresentaram nenhum sintoma psíquico podem desenvolver, e aquelas pessoas que já apresentam um quadro de sofrimento mental anterior podem demonstrar uma piora. É importante pontuar que as crises são quadros agudos com sinais visíveis e muito variáveis, mudando de pessoa para pessoa. Alguns dos sinais são a desvitalização intensa, em que o sujeito não se levanta da cama, não toma banho e não conversa, que pode ser associada à ruptura das atividades habituais, como ir à escola, à faculdade ou trabalho, e à perda de interesse em atividades que antes gostava. Inquietude psicomotora acentuada, o paciente anda de um lado para o outro, não para quieto e mexe nas coisas. A errância, que é um quadro em que a pessoa muda de cidade várias vezes em pouco tempo, foge de casa, se torna andarilho em ruas e estradas. Desorganização na fala, então esse indivíduo ele vai falar coisas que não fazem sentido, vai mudar de assunto para outro completamente diferente. Desorganização comportamental, em que o indivíduo não consegue cuidar de si mesmo, das suas próprias coisas, e apresenta atividade e hábitos extravagantes. Atividade delirante, alucinatória, então a pessoa vai se sentir perseguida, tem seu pensamento adivinhado, ouve vozes. Também tem a perda de controle sobre os próprios pensamentos. A pessoa vai se sentir abduzida e comandada por vozes que mandam fazer coisas que ela não quer e seus pensamentos serão impostos. A perturbação das funções vitais vai alterar questões alimentares e de sono. E por último, nós temos a situação de risco para o paciente e para as pessoas que o cercam. O paciente ele pode falar e fazer coisas que o expõem muito ou que coloquem em risco, e pode envolver também sérios conflitos com a família, os vizinhos. Ele vai falar e agir de forma muito bizarra, ameaçando o próximo ou a si mesmo, podendo até tentar autoextermínio ou ameaça e agressão a outras pessoas. Em qualquer um dos casos apresentados anteriormente, a situação não pode se prolongar sem causar danos para a saúde, segurança e futuro do paciente. Por isso é indicada a intervenção imediata de um profissional de saúde, se possível da saúde mental. A abordagem inicial da crise é mais fácil se aquela pessoa já tem um vínculo pré-estabelecido com a equipe de serviço de saúde mental, pois o paciente aprende a perceber os primeiros sinais de uma crise e procura assistência. Em pacientes que não possuem este vínculo, o primeiro contato é mais delicado, porém as questões que precisam de atenção só conseguirão ser tratadas depois da construção desse vínculo. Os pontos de atenção ao abordar uma crise são acesso da pessoa a uma unidade de saúde, seja uma unidade básica ou o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Se o indivíduo consente em receber o atendimento, caso ele não aceite, a gente pode fazer o atendimento primeiro com a família e tentar falar com o paciente em um ambiente em que ele se sinta mais confortável, como por exemplo a casa dele, e o contato e o atendimento serão mais fáceis e melhores sempre que o paciente vier até nós por vontade própria. O serviço de saúde acionado ele deverá ser aquele em que o paciente e a sua família tiver maior proximidade, localização e maior vínculo. E em toda situação, a gente deve sempre escutar o paciente e acolher ele para melhor entender o que se passa. É importante desmistificar a relação de crise com periculosidade. De fato, um paciente em crise pode apresentar agressividade, porém, na maioria das vezes, é uma reação de defesa derivada de experiências anteriormente vividas. A reação daquela pessoa vai depender muito da forma em que o profissional de saúde se aproximar dela. Por isso é importante se aproximar com respeito e calma para não despertar nenhum gatilho. Porém, caso o profissional de saúde tenha receio pela sua segurança pessoal, recomenda-se deixar portas e janelas abertas, receber a presença de outras pessoas além do paciente.
Caso o paciente esteja contido fisicamente, antes da abordagem pode evitar descontê-lo. Essas medidas servem para aproximar o paciente e o profissional, mas jamais impedir o contato entre ambos. O objetivo principal do contato com este paciente é obter o consentimento dele para se tratar, mesmo que não seja explícito, mas que ele demonstre interesse em participar de terapia, de alguma oficina, conversar a respeito do ocorrido e até mesmo solicitar assistência para o tratamento. Na primeira abordagem, deve-se avaliar qual a intensidade dos cuidados necessários e qual o melhor serviço de saúde para oferecê-los. Caso o paciente recuse-se a fazer o tratamento ou dar continuidade ao mesmo, é necessário registrar por escrito e tentar entender os motivos para melhor auxiliá-lo. Às vezes, aquele paciente não vai ao tratamento, pois encontra-se relativamente estável e julga não ser necessário atendimento. Há casos crônicos em que aquele paciente não deixa sua residência, porém, em contrapartida, tem pacientes que estão em crises tão agudas que não têm força suficiente para procurar um tratamento. Em todos os casos citados acima, é essencial a visita domiciliar por qualquer um dos membros da equipe. Em situações de extrema urgência, em que o paciente necessita de cuidados imediatos, podemos considerar a possibilidade de levá-lo ao serviço de saúde mental contra a sua vontade, recorrendo ao auxílio do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e até mesmo a polícia em alguns casos. Entretanto, essa última opção deve ser usada somente em último caso, sendo necessária a presença e acompanhamento de um ou mais membros da família. A atenção ao núcleo familiar da pessoa em crise é indispensável. Em algumas situações, a família está aberta para receber ajuda e disposta a participar. Porém, em outras situações, pode ocorrer negação, intolerância e até mesmo rejeição. Por isso é importante procurar entender aquela família e acolher da melhor maneira possível, já que não há um modelo padrão da família de um portador de sofrimento mental ou uma abordagem padrão. Os motivos que podem levar à intolerância e rejeição, muitas vezes, é a difícil compreensão da real situação daquele familiar, mas também pode estar relacionada à culpa, vergonha diante do ocorrido. Em todos esses aspectos, a equipe de saúde mental tem o papel de orientar, esclarecer e até mesmo mediar conflitos que possam vir a ocorrer. Em alguns casos, é necessário tratar primeiro a família e depois o paciente. É importante pontuar algumas coisas como: a preservação e reconstrução dos laços sociais é de extrema importância. Não mentir ou humilhar o paciente, pois isso desestabilizará o laço já criado ou dificultará a criação de um, e além disso, a gente deve evitar ao máximo o uso de força bruta. Mas, caso seja necessário conter um paciente no leito, por exemplo, é necessário que você ou outro profissional acompanhem de perto. Quanto mais radical for a intervenção realizada, maior será o cuidado necessário para aquele paciente. Em alguns casos, é necessário recorrer ao uso de psicofármacos para auxiliar na crise do paciente. O sucesso da abordagem medicamentosa é dependente da capacidade de construir soluções que efetivem um contato adequado entre o paciente e o psicofármaco. Dificuldades de compreensão, aceitação ou execução estão associadas a patologias psiquiátricas, mas também à situação sociocultural vivida pelo paciente, já que em alguns grupos sociais são mais resistentes ao uso de psicofármacos, especialmente quando seu uso é prolongado. Mesmo com o uso de medicação, a escuta do paciente e observação de aspectos como insônia, inquietação e relacionamentos interpessoais é extremamente fundamental. Muitas recaídas são fruto da interrupção da medicação na chamada fase de manutenção, em que a dose do medicamento está ajustada às necessidades daquele paciente. O uso prolongado de psicofármacos requer maiores esforços de toda a equipe de saúde para auxiliar e orientar o paciente. Os efeitos dos psicofármacos não se manifestam nos primeiros dias. Alguns demoram várias semanas para apresentar os primeiros efeitos. Por isso, é necessário conscientizar o paciente e sua família a respeito disso. Os antipsicóticos são indicados para quadros de psicose dividido em alta, média e baixa potência, e o seu período de latência é de 7 a 10 dias. Os benzodiazepínicos são indicados para quadros ansiosos e abstinência alcoólica. A farmacocinética de cada medicação possui variações. Antidepressivos são indicados para transtornos de pânico, toque e quadros depressivos, e o seu período de latência é de 6 a 8 semanas. Os estabilizadores de humor são indicados para transtornos esquizoafetivos, transtorno bipolar e potencializadores de antidepressivos.
Porém, em todo e qualquer caso, os medicamentos não irão substituir outras medidas de promoção à saúde mental, como a ida ao psicólogo, participação em terapias comunitárias e oficinas lúdicas. Caso você ou alguém próximo esteja passando por uma crise, não deixe de procurar o serviço de saúde mais próximo e, dependendo do caso, disque 188 para falar com o Centro de Valorização da Vida. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou a Maria Fernanda. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Este é um trabalho do PET, Conexões de Saberes da Loucura à Ciência. Aproveite para seguir a gente no Instagram.